Olá pessoal, bem-vindos à nossa 15ª aula da disciplina Circuitos Elétricos 1. Eu sou o professor Daniel Orquiza e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao tratamento de circuitos de primeira ordem. Então os tópicos que nós vamos ver hoje são análise de circuito de primeira ordem com condições iniciais, resposta a um pulso, sendo que nós já cobrimos resposta ao degrau na aula passada, e tratamento de circuitos com fontes dependentes. Então, o primeiro tópico que a gente vai ver hoje é análise de circuitos com condições iniciais. Então, pessoal, na análise que a gente fez até a aula passada, nós consideramos que os elementos armazenadores de energia, que são o capacitor e o indutor, eles estavam inicialmente descarregados. Então, nós vimos resposta a um degrau nessa situação. Então, os circuitos que nós analisamos eram desse tipo aqui. Você tinha uma fonte de tensão, aplicando uma tensão V, a partir do momento que uma chave era fechada, por exemplo. Então, a partir de, por exemplo, T igual a 0 ou um determinado valor de T, a tensão é aplicada e vai carregar o capacitor. Mas, inicialmente, esse capacitor tinha uma tensão nula, porque ele estava descarregado. Mesma coisa o indutor, tinha uma corrente inicial igual a 0. Então, é isso que acontece. Nesse caso, a tensão inicial ou a corrente inicial do indutor ou a tensão inicial do capacitor eram 0. Agora, você pode ter um outro tipo de situação que está ilustrado aqui embaixo. Tá? Imagina que você tem um circuito que muda de configuração, por exemplo. Inicialmente, vamos dizer, antes do tempo t igual a 0, para tempos anteriores a esse, a fonte V1 está conectada ao capacitor através de um resistor, e em t igual a 0, por exemplo, essa chave muda de posição, e daí a partir desse momento a fonte V2 vai estar conectada ao capacitor. Se antes do tempo t igual a 0 V1 estiver conectado ao capacitor aqui através desse único laço do circuito por um longo intervalo de tempo, o que vai acontecer aqui? O capacitor vai se carregar exatamente pelo que a gente viu com essa tensão V1. Então, a tensão do capacitor em t igual a 0 menos, e daí a gente está usando essa notação aqui para indicar o instante de tempo logo antes de você fechar a chave, a tensão do capacitor vai ser diferente de 0 e, pelo que a gente está vendo aqui, de fato ela vai ser igual a V1 nesse caso, não seria isso? Então, você tem uma tensão inicial no capacitor. Tá? Daí, quando você liga a chave, você vai ter aqui um degrau também, mas não iniciando em 0, e a tensão V2 vai passar a ser aplicada no capacitor. Ele vai se carregar ou descarregar aqui, dependendo do caso. Tá? Mas você vê como isso difere do que nós vimos anteriormente, justamente pelo fato de que as condições iniciais, a tensão inicial no capacitor não era 0, agora ela é V1. A mesma coisa se aplicaria ao indutor que tivesse uma corrente inicial. Então, nesse caso, no caso de haver condições iniciais distintas de 0, essas condições devem ser levadas em conta para obter a resposta completa ou a resposta natural do circuito, dependendo do caso. E isso vai ser feito considerando essas condições iniciais na hora de obter as constantes da solução geral. A solução geral, perceba-se, ela vai ser exatamente a mesma. O que vai diferir agora vai ser essas constantes que vão depender das condições iniciais e finais. Então, para isso, nós vamos ter que determinar o valor de x de t, e o que está sendo chamado de x de t aqui nesse caso, leia-se v de t, alguma tensão no circuito, ou I de t, alguma corrente no circuito, que vai variar dessa forma aqui. Quando você fechar ou abrir a chave, a resposta ao degrau. Então, o x de t, de forma geral, a gente tem que saber como é que ele se comporta antes de fechar a chave. Então, estou denotando isso por t igual a t0 menos. Se a chave é fechada no tempo 0, isso aqui seria 0 menos. 0 mais é um instante logo após você fechar a chave, 0 menos um instante logo antes de você fechar a chave. Então, você tem que saber qual o valor da grandeza que você quer determinar aqui. A resposta transiente. Logo antes de você fechar a chave e em regime permanente. Para t tendendo ao infinito, para t igual ao infinito, depois de passado muito tempo após se fechar a chave. Então, o procedimento é similar. Você vai, na hora de determinar as constantes
da solução geral, né, utilizar os valores aí da grandeza, seja tensão ou corrente, nos tempos em que elas são conhecidas. Tá? Então, você precisa de, pelo menos para determinar duas incógnitas, você tem que pensar que você vai precisar de duas equações. Vamos revisitar esse problema aqui. Então, você tem uma fonte de tensão Vs, né, a chave fecha em T igual a zero, tem o resistor lá, e o indutor, tudo bem, então circuito RL série, porém agora a corrente de T igual a zero menos, logo antes do fechamento da chave, ela é diferente de zero, e vamos, né, atribuir um valor zero aqui, um valor inicial, imaginando que esse indutor foi carregado, né, por um outro circuito anteriormente, mas a gente não precisa nesse momento se preocupar com isso. Lógico, tá? Se esse indutor estiver conectado a um outro circuito antes de T igual a zero, você precisa determinar essa corrente inicial e zero. E para fazer isso, você vai considerar que se tiver passado um longo período de tempo, o indutor vai ser um curto e você vai calcular a corrente que vai passar pelo indutor. Tá? Mas desconsiderando isso, né, considerando que a gente tem esse valor zero, tá? Que de novo você pode determinar dessa forma aí que eu mencionei, como é que vai ficar a corrente no indutor? Bom, a equação para esse problema é exatamente a mesma que nós vimos na aula passada. Tá? Você tem uma equação diferencial de primeira ordem aqui, que nós já derivamos aplicando a LKT. Exatamente esse circuito, ela não muda, nem a forma da solução geral muda. Se você substituir essa solução geral na equação diferencial, você vai obter K1 e a constante de tempo, né? K1 igual a Vs sobre R e tal igual a L sobre R, exatamente da forma que nós fizemos na aula passada. Né? Então, se você se esqueceu dessa passagem, revise a aula passada, mas basta substituir, tá, essa solução geral nessa equação que você determina K1 e o tal. K1, note que vai ser a resposta em regime. Né? Então, para t tendendo ao infinito, você vai ter a mesma resposta, então você já consegue determinar dessa forma. Alternativamente, você poderia usar esse valor conhecido para t igual a infinito ou t tendendo ao infinito e calcular o K1 diretamente da solução geral, né, impondo esse valor aí, né, que a solução geral tem que ser igual a esse valor para t tendendo ao infinito. Agora, se a gente colocar esses valores de volta na solução geral, nós de novo temos isso aqui, até aqui exatamente igual na aula passada, né, o tal aqui e o K1 aqui nessa posição. Agora, a única diferença aqui para esse circuito que nós estamos analisando vai ser que para a corrente de T igual a zero menos, ela vai ser I0, né? Não vai ser mais 0 amperes, vai ser I0. Então, de novo, você pega essa equação aqui, para esse tempo conhecido, né, que é T igual a zero, né? T igual a zero menos é igual a T igual a zero. Então, substituindo T igual a zero aqui, essa expressão tem que ser igual a I0. Se a gente isolar I0 aqui, você vai ver, né, E elevado a zero vai dar 1. Né, então, você vai ver que K2 é I0 menos Vs sobre R. Então, no lugar de K2 aqui, a gente substitui isso. E esta é a expressão para a corrente no indutor quando você tem uma condição inicial I0. De novo, né, você pode obter a expressão aí por substituição. Tá? Você escreve a expressão para a equação da solução geral, igualando ela, tá, a grandeza no tempo em que essa grandeza é conhecida. Né? Então, você substitui o tempo em que a grandeza é conhecida, o valor da grandeza, e você tem uma equação. Pode ser que você tenha que ter, como tem duas constantes a determinar, pode ser que você tenha que ter duas equações, aí você sempre vai saber, tá, qual que é o valor da tensão ou da corrente, ou você vai poder calcular através do circuito nos instantes de tempo em que esses valores são conhecidos. Então, dependendo se a corrente inicial for menor ou maior do que a solução em regime permanente, nós teremos uma resposta que graficamente vai ser diferente, embora a solução é a solução e é dada por essa equação aqui. Né? Se você substituir os valores, você vai ter a expressão, tá, da corrente em função do tempo no transiente e em regime também. Então, quais são as duas possibilidades aqui? Né? I0 pode ser menor do que Vs sobre R, né? Isso está em vermelho aqui, a curva em vermelho, ou I0 maior que Vs sobre R. Note que Vs sobre R é a solução em regime, né, para t tendendo ao infinito. Tá? Então, você veja que se você substituir t por infinito, você vai ter elevado a menos infinito, que é zero. Né? Todo esse termo aqui, a exponencial vai ser zero. Então, isso vai fazer com que o segundo termo seja zero e a solução, né,
tende a essa daqui, a solução em regime. Tá? Então, em ambos os casos, para t tendendo a infinito, você tem isso daqui. Solução tendendo a VS sobre R em ambos os casos. Mas, se I0 menos VS sobre R for um valor negativo, isso vai acontecer quando I0 for menor do que VS sobre R, isso aqui vai dar um valor negativo e daí você vai partir de um ponto aqui, tá, abaixo do valor que você tem em regime permanente. Então, a resposta vai ser semelhante à resposta quando você tinha uma corrente inicial nula, né? Só que agora a corrente não vai partir de zero, ela vai partir sim do valor I0, que é menor, I0 que é menor do que VS sobre R. Se, por outro lado, I0 for maior do que VS sobre R, né, você vai partir de um valor aqui em cima. Tá? Fica claro isso daqui. Né? Em T igual a zero, esse termo aqui é 1, né? VS sobre R corta com VS sobre R, e você vai ter I0, mas agora I0 é maior do que VS sobre R, então você tem um valor aqui em cima e ele vai cair aqui, né, até o valor que você tem em regime permanente, né, em estado estacionário. Ele vai cair como se fosse uma resposta natural, né, a resposta natural aqui, que o indutor, no nosso caso aqui, está se descarregando. Ele vai, no final ele vai ter uma corrente final aqui, ele vai continuar com alguma corrente, vamos falar assim, né? Continuar carregado no sentido de que ele ainda vai ter uma corrente no final, mas ele se descarrega a partir de um valor inicial I0. E aqui, nessa primeira situação, ele se carrega a partir de uma corrente inicial que é menor do que a corrente de regime. Tá? Então dá para ver a distinção entre essas duas situações. É a mesma equação. Tá? A equação é a mesma. O que vai mudar é se esse termo aqui vai ser negativo ou positivo no final das contas. E daí você vai ter essas duas situações aqui, né, que fisicamente são situações diferentes. Né? Numa, o indutor está sendo carregado, né, a corrente final é maior do que a corrente inicial. No outro, ele está sendo descarregado no sentido que a corrente final é menor do que a corrente inicial. Então, se assemelha a uma resposta natural. Né? Então, em ambos os casos, tá? As constantes aqui, note, né, que elas foram determinadas substituindo, né, os valores conhecidos da corrente para os tempos em que essas correntes são conhecidas. Tá? Então, aquela história de você precisar de duas equações para determinar as duas incógnitas K1 e K2. Então, você pode determinar dessa forma sem problema nenhum, mas fisicamente você tem essas duas possibilidades. Agora, acontece, né, um último detalhe que é importante a gente falar, que o acionamento da chave em um circuito nem sempre vai se dar em T igual a zero. Se a chave, no lugar de ser acionada em T igual a 0 segundos, ela for acionada em T igual a T0, né, T0 segundos, a solução vai ser defasada no tempo em T0 segundos. Né? Então, a função degrau ela vai ter essa cara aqui. Né? Ela vai ser 0 até o tempo T0, tá? E vai ser 1 a partir de T0. Né? A função degrau que vai ser essa função aqui agora, né, defasada em T0, U de T menos T0. Tá? Então, você pode ter esse tipo de situação aqui. A chave é ligada em T igual a T0, matematicamente, né, se você tem uma fonte de corrente, ou a mesma coisa valeria para uma fonte de tensão se você substituir I0 por um V0 aqui. Né? Isso é equivalente, tá, a você fechar uma chave em T igual a T0. Então, você tem essa excitação. Como é que vai ficar a resposta nesse caso aqui? Tá? A resposta vai ter essa cara aqui. A resposta também vai ser defasada de T0 segundos. Então, no lugar de E elevado a menos T sobre tal, você vai ter E elevado a menos, entre parênteses, T menos T0, tá? Defasando aí o T de T0 segundos, sobre tal. Então, essa vai ser a cara da solução geral. Você tem que levar esse T0 aqui em consideração. Mas, uma vez que você fez isso, determinar as constantes é feito de forma análoga, de forma absolutamente similar ao que foi visto, tá, até o slide anterior. Bom, vamos agora ver a resposta a um pulso. Tá, nós vimos a resposta a um degrau, vamos ver a resposta a um pulso, que é o próximo assunto. Então, a gente viu o caso de você ter uma chave e ela ser ligada abruptamente, né, de forma a aplicar uma fonte, né, uma tensão ou uma corrente DC a um circuito. Então está exemplificado aqui, né, você tem a fonte V0 cuja tensão não varia e você está conectando essa fonte V0 a um circuito que estaria aqui, tá,
do lado direito, que vai conter o elemento armazenador de energia, tá? Indutor ou capacitor. Então, vai conectar essa fonte ao circuito em T igual a 0, ou no último slide a gente viu em T igual a T0, né? Mas dessa forma aí, tá? Nesse caso, a fonte mais a chave, né? A fonte e a chave é equivalente a usar uma função degrau. Isso está representado nessa figura aqui. Ou seja, o que está dito aqui, né? Isso aqui é similar a isso aqui embaixo, tá? Essa representação de você fechar a chave e ter uma fonte constante aqui é igual o que você teria se conectado ao mesmo circuito, você tivesse uma fonte cuja tensão é isso daqui, tá? O produto de uma amplitude V0 aqui, né? Um valor V0, vezes uma função degrau. Então, se é V0 vezes a função degrau, para ter menor do que 0, a tensão que essa fonte vai estar gerando é 0, né? Equivalente à chave aberta aqui. E para ter maior do que 0, a tensão que vai ser aplicada no circuito vai ser V0. Tá claro? Que é equivalente a você fechar a chave nesse caso aqui de cima. Então, essas duas coisas aqui, né? Esse circuito aqui em cima e esse aqui embaixo, eles são duas formas equivalentes de você representar a mesma coisa. Aqui está sendo utilizada a função degrau, e o que nós vimos é a resposta ao degrau, tá? Que é justamente por isso. Aqui nós vemos, né, o degrau unitário, tá? Ele é 1 para t maior que 0 e assim por diante, tá? Então, com isso nós vemos a resposta integral do circuito, né? Que a resposta forçada, como nós vimos, ela tinha essa cara aqui, né? Tá? Se o circuito está se carregando, então você tem um transiente e após um dado intervalo de tempo, a resposta atinge o valor em regime estacionário, tá? Aqui, conforme nós vimos, então tudo, né, a solução geral que nós vimos corresponde a isso daqui. Agora vamos analisar a resposta a um pulso. Um pulso com amplitude A está representado aqui, né? Se fosse um pulso unitário, a diferença é que essa amplitude seria 1, tá? E a duração do pulso é T. Então, como se a chave fosse fechada em T igual a 0 e depois fosse aberta novamente em T igual a T maiúsculo. Então, um pulso com largura T ou com duração T está representado aqui. Então, imagina que essa agora é a nossa fonte do circuito, tá? A resposta a um pulso retangular H de T pode ser tratada de forma similar. Durante o intervalo de tempo em que o pulso é unitário, né, ou que o pulso, que a tensão aqui, né, tem uma amplitude A, que é equivalente, a resposta vai ser similar à resposta forçada. O que significa isso, né? Durante este intervalo de tempo aqui, você vai ter a mesma resposta que a resposta forçada que a gente acabou de falar no slide anterior, que nós vimos anteriormente. Até esse instante de tempo, é como se o pulso fosse um degrau e se estendesse para valores de tempo posteriores a T maiúsculo, né? A duração ou a largura do pulso, certo? Então você vai ter uma resposta forçada aqui que vai ser exatamente a mesma função matemática, vai ter a mesma cara, é como se fosse um degrau. Depois desse tempo, né, daqui em diante, o que vai acontecer, né? Como se você abrisse a chave e a fonte não está mais conectada ao circuito, então a fonte de tensão, a fonte de corrente não estando mais conectada ao circuito, ele vai se comportar, né, de acordo com a resposta natural, tá? Então os elementos armazenadores de energia vão se descarregar sobre as eventuais resistências no circuito, né, os elementos dissipadores e tal. Então você vai ter a partir desse ponto aqui, tá? Quando o pulso retorna a 0, tá? Nesse instante de tempo aqui, então, quando o pulso retorna a 0, a resposta é similar à resposta natural, tá? Porque, de novo, os elementos armazenadores de energia vão se descarregar com as condições iniciais apropriadas. Então a gente só tem que tomar cuidado, né? Qual que vai ser o valor da tensão ou da corrente, né? No caso de ser corrente, em T, né, igual a largura do pulso, em T igual a T maiúsculo, tá? Mas a resposta a partir desse ponto vai ser igual à resposta natural. A tensão nesse caso cairia aqui, né? Como a gente viu que se comporta aí o circuito sem excitação, né, com a resposta natural. Então a tensão vai cair a partir desse valor inicial. A gente só precisa se preocupar aqui especificamente com essa condição que vai acontecer em T igual, né, a largura do pulso exatamente nesse ponto. Você tem que ter continuidade da curva, lógico, tá? A tensão vai subir aqui, tá? Imagina que isso aqui é um capacitor, ele está se carregando até esse ponto,
você abre a chave novamente, ou o pulso, né, a amplitude do pulso volta a zero, você não pode ter um degrau de tensão aqui nesse instante de tempo. A função tem que ser contínua. Então, no instante de tempo, logo após T maiúsculo, você tem que ter a mesma tensão que você tinha no instante de tempo logo antes de T maiúsculo. Tá? Esse valor da tensão aqui em amarelo tem que corresponder ao valor em verde logo antes de você abrir a chave. Tá? Mas após isso, né, os elementos armazenadores de energia vão se descarregar, porque a fonte não está mais conectada ao circuito, e você tem isso. Tá? Então, durante o pulso, a resposta forçada, após, né, a duração do pulso, você tem a resposta natural. É importante a gente perceber que você pode usar superposição aqui. Um pulso pode ser escrito pela subtração de 2 degraus. Então, a gente pode ver nessa figura aqui. Eu vou destacar em amarelo aqui. Tá? Então, se você tem, imagina que você tem esse degrau aqui, né, que se torna 1 em T igual a 0. Né? E você subtrai desse que eu estou destacando em verde, tá? Um degrau com amplitude A, né, seria A vezes a função degrau, que representaria isso aqui matematicamente. Né? Então, pegar esse cara e subtrair dele esse degrau negativo, tá, com amplitude negativa e começando em T igual a T maiúsculo, duração do pulso. Né? Esse degrau em amarelo é um degrau com uma amplitude negativa, está descendo aqui até menos A, e está começando, no lugar de começar em T igual a 0, ele está começando em T igual a T maiúsculo. Tá? Se você fizer a curva verde menos a curva amarela, tá, fica claro que a partir desse ponto aqui, né, desse ponto aqui em diante, tá, essa amplitude aqui vai cancelar, essa amplitude vai ser cancelada por essa amplitude negativa, e você tem uma subtração dessas duas curvas aqui, a curva verde menos a curva amarela, o pulso. Matematicamente, então, né, para representar exatamente isso daqui, você tem essa equação aqui. Né? O pulso com duração T vai ser um degrau, né, começando em T igual a 0, tá? Função degrau simples, menos um degrau defasado de T maiúsculo. E o T maiúsculo, de novo, é a duração, é a largura do pulso. Tá? Se você subtrair essas duas coisas, você tem o pulso. Se você estiver trabalhando com tensão ou corrente, né, você vai ter uma amplitude multiplicando essas duas funções degrau aqui, a função degrau normal e a função degrau defasada, e essa amplitude vai ser a mesma, tá? Mas sem perda de generalidade. Né? Isso aqui vai representar um pulso de tensão, né, através da subtração de 2 degraus de tensão. Então, a resposta pode ser obtida pela superposição das duas respostas a um degrau. O que isso significa? A gente já viu como tratar a resposta a um degrau. A gente pode pegar e calcular essa resposta a um degrau. Uma abordagem para resolver esse tipo de problema é calcular essa resposta a um degrau, calcular essa resposta a um degrau, e depois pegar essas duas respostas, né, a resposta ao degrau em verde e a resposta ao degrau em amarelo, e subtrair uma da outra. Subtrair a resposta a um degrau amarelo da resposta a um degrau em verde. Tá? Então, uma abordagem é fazer isso, a outra abordagem é fazer o que a gente acabou de mencionar, né? Tratar o intervalo de tempo, tá, em que o pulso está alto, como se você tivesse uma resposta forçada, como se fosse um degrau, um degrau que estivesse sendo aplicado aqui a partir de T igual a 0, e depois, né, quando o pulso volta a 0, tá? Quando o pulso volta a 0, quando a tensão volta a 0 aqui, então no final do pulso, né, depois de T maiúsculo segundos, você tem a resposta natural. Então, você simplesmente calcula a resposta natural do circuito e impõe, né, a continuidade da tensão ou da corrente exatamente em T igual à duração do pulso. Então, você pode tratar dessa forma. Alternativamente, você pode usar a superposição, né, calcular as duas respostas ao degrau e subtrair uma da outra. Então, isso é uma alternativa interessante também.